E foi nesse momento que eu percebi tanta coisa que eu deveria modificar em mim. O acidente foi algo que mexeu muito comigo, como eu já falei no vídeo anterior. Mexeu muito comigo, com minha forma de ver a vida, com a forma com que eu enxergava as pessoas. Tudo isso mudou completamente para mim. E ver as pessoas que passavam pelo o acidente em si e viam a gente naquela situação, e as pessoas meio que debocharem, vamos dizer assim, em vez de prestar ajuda, essas pessoas riam. Elas não se importavam com aquilo que estava acontecendo. Tá? A gente passou um tempo, né, as pessoas passando, e elas riam, simplesmente assim, achavam, zombavam, sinceramente as pessoas zombavam, e isso foi uma coisa que me pegou, em que eu pensei, meu Deus, como que está o mundo hoje? Como que as pessoas olham uma coisa assim e ainda passam e não são capazes de ajudar? E foi nesse momento, então, que eu decidi que a partir dali eu iria modificar totalmente a minha vida, tá? Tiveram depois, né, dessas pessoas que passaram e deram risada, vamos dizer assim, vieram as pessoas, assim, que nos ajudaram, graças a Deus, tá? Nós estávamos entre 5 no carro, como eu já falei, mas nada aconteceu, somente o carro não sobrou nada. Então foi a partir dali que eu entendi que Deus me deu uma segunda chance e eu não poderia mais desperdiçar a minha vida da forma com que eu estava agindo. Que tem coisas muito mais importantes na minha vida do que simplesmente uma festa e beber, né? A bebida em si, né? Também ajuda muito para essas coisas, esses acidentes trágicos acontecerem. Graças a Deus, Deus nos abençoou e nos deu uma segunda chance. E eu decidi, naquele momento em que eu não iria mais perder o meu tempo com coisas que não valiam mais a pena. E foi a partir dali que eu iniciei um novo processo na minha vida, que foi em que eu decidi que eu não iria mais beber. Então, a partir dali, eu cortei a bebida alcoólica da minha vida. E realmente, a partir dali, só coisas incríveis começaram a acontecer. É como se eu tivesse me autocurando. Aquele acidente teve que acontecer para minha autocura também acontecer. E foi ali que eu comecei a estudar, em que eu me voltei muito mais para dentro de mim, em que eu comecei a não me deixar mais de lado, em que eu comecei a respeitar as minhas vontades. Porque antes de nós sairmos para essa festa, aconteceram N coisas que nos fizeram, eram sensações, não sei explicar direito para vocês, mas eram sensações em que nós não deveríamos ir, tá? Mas a gente foi. Então, era para ser assim, foi escrito desse jeito e foi só para o nosso melhor. Então, eu senti naquele momento que Deus me abençoou com algo muito maior e eu não poderia mais viver a minha vida daquele jeito. E a partir dali, que eu comecei o estudo na terapia, e que eu comecei a tentar a compreender mais o meu sentir e as minhas limitações também. Mas eu não posso nunca me deixar e ficar achando que tá tudo bem quando não está. Então hoje eu aprendi a me posicionar com mais calma, com mais tranquilidade, e eu consigo hoje estar aqui e contar isso tudo para vocês. Foi um momento, foi a minha virada de chave em que transformou toda a minha vida. E a partir desse momento, tudo melhorou. Tudo. E a gente vai colher tudo no nosso tempo, no tempo certo. E eu acredito muito que Deus sempre nos guia. E Ele sabe exatamente do que a gente precisa.